Pessoal, tudo bem? Vamos encerrar aqui agora a consignatória. Eu terminei o vídeo anterior falando sobre o julgamento da consignatória, né? E eu queria voltar um pouquinho nisso para fazer alguns esclarecimentos, tá? Até porque acho que eu deixei de falar algumas coisinhas importantes aí. A primeira delas, no caso de procedência da consignatória, isso é muito tranquilo. Entende-se que ela tem uma natureza declaratória, ela vai declarar a extinta obrigação e vai condenar, então, o réu ao pagamento de custas e honorários. Só que o réu é quem levanta. Olha, eu depositei porque você não queria receber, você tinha a obrigação de receber, agora eu estou declarando extinta a obrigação, você vai pagar custas e vai levantar o depósito. Isso é tranquilo. A discussão que existe, eu constei como se fosse algo muito tranquilo e não é o que acontece nos casos de extinção sem resolução do mérito e dos casos de improcedência. Isso é muito polêmico, isso. Apesar de que o STJ tentou dar uma pacificada nesse assunto. Veja, imagine que o autor ele fez a consignação extrajudicial e depois propôs a consignatória. Ele resolve desistir da consignação. Ou então, o juiz indefere a consignatória em decorrência de uma inépcia, ele mandou corrigir, o autor não corrigiu, e vem um indeferimento. Só que os depósitos estavam sendo feitos. Quem levanta isso? Né? Veja, se vocês pesquisarem no STJ, vocês vão verem que vocês vão perceber que o STJ ora entende que haveria um retorno ao status quo, ou seja, o autor levanta esse depósito, consequentemente ele não está liberado em hipótese alguma dos efeitos da mora, e há quem entenda que, na verdade, o depósito é como se fosse uma espécie de confissão. Olha, eu devo, tanto que eu estou depositando. Então, mesmo nesses casos de extinção, sem mérito ou improcedência, o depósito seria levantado pelo réu, tá? Então, essas duas situações polêmicas que nós temos aí na doutrina, tá? Oi, galinha, tudo bem? Vocês estão continuando aula do papai? Me interrompeu aqui, né? Fala oi pro pessoal. Oi, Espero que vocês estejam gostando da aula. Fala. espero que vocês estejam gostando da aula. Pessoal, tá vendo? Home office tem isso, tá? Mas ela tava doida para vir gravar um vídeo aqui, eu deixei um pouquinho. Gente, vamos retomar? Bom, para quem só conhecia ela de nome, tá aí, tá? A Rafa, a famosa Rafaela, minha pequenininha. Gente, vamos retomar então? Eu queria, agora para a gente encerrar, dois pontos. Eu queria falar sobre o 541. O 541 é bem tranquilo, que fala das prestações sucessivas. Imagina aluguéis, imagina financiamento de veículos, enfim, tá? O Código regulamenta essa situação da seguinte maneira: ele fala lá, então, no 541, que tratando-se de obrigações de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo, sem as formalidades as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias contados da data do respectivo vencimento. Então, imagine que você entrou com uma consignatória e uma revisional de contrato bancário. Todo mês vence o financiamento da parcela do veículo, tá? Você pode, sem maiores formalidades, ir efetuando a consignação nos mesmos autos, tá? Das que foram se vencendo aí no curso. É isso que o 541 fala, não tem segredo nenhum, não, tá bom? Bom, agora, gente, eu queria terminar a aula falando do procedimento da consignação fundada em dúvida quanto à titularidade do crédito, tá? É a última hipótese aí da nossa temática. Aqui, como eu falei anteriormente, não se sabe quem é que tem competência para receber o pagamento, né? Não se sabe. Essa que é a questão. Eu não sei a quem pagar, eu não sei quem é o credor, tá? Então, a razão de ser dessa consignatória é afastar o risco de pagar a pessoa errada, né? Se eu pago para a pessoa errada, paguei mal. Se eu paguei mal, eu vou ter que pagar duas vezes, tá? Então, veja, o artigo 547, ele diz lá que se ocorrer dúvidas sobre a quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor então requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito. Então, como é que funciona essa consignatória? Tá? Eu vou requerer o depósito,
e vou pedir a citação dos possíveis titulares para provarem o seu direito. Vai haver aí uma formação de um litisconsórcio alternativo. Os dois não são legítimos, é um só, mas eu não sei quem, tá? Então eu peço a citação de ambos, tá? Naturalmente, eu tenho 5 dias para efetuar o depósito, tá? Se eu não efetuei o depósito, então a sentença vai ser o processo vai ser extinto sem resolução de mérito, mas aí efetuado o depósito nesses 5 dias, o juiz então manda proceder à citação dos réus. Feita a citação, as citações, né, poderão ocorrer 3 hipóteses. Então, depositou e o juiz mandou citar os réus, os possíveis, os réus dessa consignatória, o que pode acontecer? Tá? O 548 traz lá as três situações que pode acontecer. A primeira delas é não comparece nenhum pretendente. Ninguém comparece nos autos. Ninguém. Nem o réu A, nem o réu B. Nesse caso, o juiz vai aplicar os efeitos da revelia e vai proferir sentença. Tá? E aí ele vai declarar a suficiência do depósito e vai extinguir a obrigação, liberando o devedor da sua obrigação. Tá? Esse depósito vai ser convertido em arrecadação de coisa vaga, já que eu não sei para quem, já que ninguém que tem legitimidade compareceu, ele fica como sendo coisa vaga. Tá? Outra hipótese, comparece apenas um. Um só comparece. Se um só comparece, tá, o juiz então vai decidir de plano, tá? E aí ele pode então entregar o valor àquele que compareceu, se esse que compareceu demonstrar que é dele o direito, tá? Que é dele o direito. Agora, se esse que comparece, o juiz entende que ele não é o credor, a quantia vai permanecer depositada, tá? E não vai haver liberação, certo? Não vai haver liberação, tá? Agora, comparecendo os dois, o que acontece? O que acontece quando os dois comparecem? Se os dois comparecem e a discussão é somente com quem deva legitimamente receber, isso é tranquilo. O processo, então, passa a correr entre os dois réus. O juiz reconhece o depósito, declara efetuado o depósito, declara extinta a obrigação, e o processo segue entre os dois presuntivos credores, aplicando-se o procedimento comum. Tá? Procedimento comum. Do contrário, veja, se alguém comparece, se os dois comparecem e questionam com relação ao valor, tá? O que acontece nesse caso? Né? O que acontece se os réus que compareceram, eles, eles questionam eles questionam o valor depositado, tá? Bom, nesse caso, tá? Eu gostaria de citar aqui o enunciado 62 do FPPC, que dispõe o seguinte, que dispõe que a regra prevista no 5483, seja o terceiro, que dispõe que em ação de consignação e pagamento o juiz declarará efetuado o depósito extinguindo a obrigação em relação ao devedor, prosseguindo o processo unicamente entre os presuntivos credores, ela só tem aplicação se o valor do depósito não for controvertido, ou seja, não terá aplicação caso o montante depositado seja impugnado por qualquer dos presuntivos credores. Se eles impugnarem, aí primeiro precisa resolver essa questão da suficiência ou não do depósito, viabilizando a complementação, e aí, havendo a complementação, o processo segue normalmente, se não havendo a complementação, o juiz devolve. Tá? Bom, então é interessante observar essa situação aí, que só prosseguem entre os dois se eles não discutirem primeiramente a questão do valor do depósito. Tá? E aí se discute na doutrina qual seria a natureza da decisão que declara efetuado o depósito e extingue a obrigação em relação ao devedor, em relação àquele que ajuiza a consignatória. Bom, porque ele, em tese, sai do processo, porque o processo segue com relação aos presuntivos credores, certo? Entenderam? Então, veja, imagina, eu depositei, eu entrei com uma ação entre A e B. A e B comparece, então, discutindo o valor do crédito, discutindo, perdão, quem é que tem legitimidade para receber. Quando isso acontece, o juiz ele vai tirar o autor. O autor não fica mais nos autos. O processo vai seguir com relação aos presuntivos credores, que eram os réus dessa consignatória. Bom, essa retirada, essa exclusão aí
do autor consignante. Parte da doutrina entende isso como uma decisão interlocutória, porque não coloca fim ao processo, que segue, que continua seguindo com relação aos presuntivos credores, e esse é o entendimento predominante, é o que me parece mais adequado à sistemática do CPC 2015, que adota essas decisões parciais de mérito, tá? E, inclusive, nessa situação, então, o recurso cabível seria o recurso de agravo, pautado no 1015.2, mas há a parte da doutrina aí que enxerga que essa decisão seria uma sentença, porque o processo se encerraria para o devedor consignante, né, o devedor autor, de modo que haveria aí, então, uma sentença apelável. Agora, seria bem prudente, e em casos como esse, que seja aplicável à fungibilidade em decorrência dessa dúvida objetiva. Tá? Agora, só uma observação. Se já for possível decidir de logo quem é o legítimo credor, se o juiz já tiver condições, aí ele já profere uma sentença. Aí não vai seguir com relação aos presuntivos credores. O juiz já declara extinta a obrigação, libera o autor consignante dos efeitos da mora, enfim, já declara a extinção da obrigação e já define quem é o verdadeiro credor para receber. Se ele conseguir fazer isso de imediato, aí eu vou estar sempre diante de uma sentença, aí não tem nenhuma discussão com relação a isso, e o recurso cabível, naturalmente, vai ser uma sentença, tá? Agora, como eu disse, se não for possível definir quem seja, desde logo, aí vai ter que ter prosseguimento, e aí aplica-se o procedimento comum, com instrução probatória, para ao final ter a aprovação de uma sentença. Tá bom, gente? É isso aí que eu queria falar, tá? Espero que tenha sido suficiente para tirar as dúvidas de vocês e eu estou à disposição. Qualquer coisa me mandem e-mail ou, enfim, WhatsApp, tudo que a gente pode ir conversando sobre isso. Tá bom? Um abraço a todos.